Estamos de volta e eu converso agora com a juíza federal trabalhista aposentada e membro do grupo de pesquisa sobre meio ambiente de trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso, a Carla Reita Faria Leal. A gente sempre fala muito sobre o trabalho escravo e isso sempre remete à atividade extrativista, à área rural, mas a gente teve dois casos muito emblemáticos no país recentemente de pessoas que foram resgatadas no ambiente de trabalho doméstico, também análogo à escravidão, né? Queria que você pudesse falar um pouco para a gente, Carla, sobre que fatores acabam levando as pessoas a se sujeitarem a esse tipo de situação ainda nos dias de hoje. Bem, eu agradeço o convite, né, Michele? Primeiro eu quero dizer que o trabalho escravo contemporâneo, que é o que a gente fala de trabalho escravo contemporâneo, ele não é mais aquilo que vem à cabeça quando a gente fala daquele escravo colonial, da época colonial, né, que era o cerceio de liberdade. Hoje existem outros meios que podem configurar trabalho escravo de acordo com a legislação. Então, ele não, normalmente são jornadas exaustivas, servidão por dívida, ou o próprio trabalho forçado e condições degradantes de trabalho. Isso é o que está no artigo 149, que configura o trabalho escravo. E, realmente, normalmente, esse trabalhador escravizado, contemporaneamente, ele é um trabalhador do sexo masculino, normalmente pouco escolarizado e normalmente negro ou pardo. Esse é o perfil que nós temos. Apenas cerca de 5% dos trabalhadores submetidos à condição análoga de escravos são mulheres. E uma parte também pequena, nós temos a mulher trabalhando na condição de doméstica, submetida, então, à condição análoga de escravo. Então, é uma porção. Daí, às vezes, a academia se pergunta, mas esses números estão corretos ou não? Né? Por que nós não temos mais casos de trabalho escravo, como agora Madalena Gordiano, a outra trabalhadora no Rio? Né? E por que se submetem ainda a essas condições? Primeiro que não temos muitos casos, porque existem poucas denúncias. E nós temos que o trabalho doméstico é praticado dentro de 4 paredes, dentro das casas. A Constituição nossa garante a inviolabilidade do domicílio, da vida privada, da intimidade. Então, é mais difícil a fiscalização descobrir. Normalmente, esses casos, como o da Madalena e a outra senhora lá do Rio, foram descobertos por conta de denúncias de vizinhos, que acharam estranho ela pedir, por exemplo, o sabonete, trabalhando numa casa, né, onde as pessoas teriam condições. Mas o que leva ainda, né? Você fez a pergunta, o que leva essas pessoas a continuarem a se submeter a essa condição? A extrema vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade leva essas pessoas a se submeterem a essa condição. Normalmente começam, nesses 2 casos, por exemplo, começa com o trabalho infantil e depois permanece uma vida ali dentro. E daí outras condições com relação ao trabalho doméstico levam também a isso. A trabalhadora acaba se afeiçoando. Essa senhora do Rio, se não me engano, ela falava, eu preciso voltar a cuidar da vozinha, ou seja, ela cuidava de uma senhora acamada, e a preocupação dela, quando ela foi resgatada, era de quem ia cuidar da senhorinha que ela cuidava. Né? Então, criam-se laços também, né, laços afetivos, porque imagine, se eu sou retirada da minha casa muito nova, com 9, 10 anos, eu perco os laços afetivos com a minha família, normalmente eu não tenho nem contato, nesses 2 casos não havia contato com a família, e você tem aquele referencial na casa como família, mas que na verdade é só um elo de exploração, né? Você tem algum afeto e as pessoas te exploram infinitamente, 40 anos, 30 anos, né? Mas é assim, pode falar. Pode concluir. Você estava dizendo dessa questão de rompimento dos laços afetivos, e você disse um pouquinho antes que as ferramentas hoje, ou a forma como se dá esse trabalho escravo contemporâneo, é diferente do que a gente tinha no período colonial.
O aspecto psicológico, a gente pode dizer que é a principal chave nesse processo? Eu não diria a principal chave, porque naquela época nós tínhamos um ordenamento jurídico que permitia a pessoa ser considerada como coisa, havia um comércio, eram tratados equivalente, inclusive, a animais, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, os trabalhadores domésticos os trabalhadores, os escravos eram anunciados junto com os animais, você poderia devolver, tinha uma série de questões, né? Quando vinham nos navios, era considerado carga viva e não pessoas, então eram tratados como coisas, né? Agora, no dia de hoje, não é isso, né? Hoje, a exploração, ela é diferente, você nem sempre tem a proibição do ir e vir, né? Mas você tem outros mecanismos, como, por exemplo, é muito frequente no campo a servidão por dívida, né? São formadas dívidas e a pessoa vai se enredando naquela dívida e ele se sente moralmente comprometido com aquela dívida, porque o único patrimônio que ele tem é o nome dele, o trabalhador tem é o nome dele, então ele se sente obrigado a pagar aquela dívida, porque senão ele sujaria o nome dele. Inclusive, no trabalho doméstico, nós temos também essa questão da servidão por dívida. Em 2017, se não me engano, foram flagrados alguns casos de Filipinas, que vieram das Filipinas para trabalhar aqui, em lugares de famílias abastadas, e havia o pagamento da passagem, então uma série de despesas, né? O intermediário, que já era dívida que essa trabalhadora fez, né? Agora também, há alguns anos, teve um caso de uma empregada doméstica, de uma funcionária, acho que do consulado dos Emirados Árabes, e ela também, ela tinha uma caderneta, um caderno, onde era anotado, por exemplo, se ela falava com o motorista, tinha uma multa, se ela estragava a máquina de lavar, tinha uma multa. Então, ela não recebia o salário porque era descontado, né? A comida não ficou boa, tinha uma multa. Então, ela era descontada e tinha, então, esse vínculo de dívida. Então, os mecanismos são vários, são diferentes daqueles que nós tínhamos lá atrás, né? Mas a maxi-exploração do trabalhador é a mesma. O aviltamento, a violação da sua dignidade é a mesma. O que muda são os meios de execução, eu diria. Carla, você havia dito que a maioria das pessoas que se encontram nessa situação de trabalho análogo à escravidão são homens, né? E a gente tem um percentual menor de mulheres. Como a situação financeira dessas famílias influencia nesse processo para que essas crianças, né? Você disse de um começo já, muito cedo, principalmente no que diz respeito ao trabalho doméstico, como que essa situação financeira influencia para que essas crianças sejam colocadas nessa situação? Né? Muitas vezes as famílias têm uma ilusão de que estão proporcionando melhor e não é bem assim, né? Primeiro que, de uma forma em geral, tanto homens, quanto mulheres, quanto campo, cidade, esses trabalhadores normalmente vêm do trabalho infantil. Então, um dos grandes motivos, né, de você não permitir que haja trabalho infantil é porque, com o trabalho infantil, eu tenho trabalhadores no futuro não qualificados, que não tiveram oportunidade de estudos, então eles lá na frente eles vão estar vulneráveis, porque não têm qualificação para ir para o mercado de trabalho e ficam expostos, então, a essas falsas promessas, né, que são feitas quando eles são arregimentados para esse tipo de situação. Então, está muito interligado o trabalho escravo, o trabalho infantil, com, na vida adulta, o trabalho escravo contemporâneo. Isso já está bastante consolidada, essa demonstração. Então, nós temos essa ligação aí. Mas a questão, como eu disse, é a extrema pobreza. No caso, por exemplo, das empregadas domésticas que começam muito cedo, né, como eu mencionei. Aqui em Mato Grosso era muito comum, não sei dizer agora, mas as famílias, às vezes com muitos filhos, acreditavam que dando para criar, entre aspas, né, era a expressão que se usava, ela vai ser filha de criação. Não era filha.
né? Alguns chamam até adoção de má fé. Né? Ah, eu vou adotá-la. Não vai adotar, porque não há. Primeiro que não se registra, não faz todo o processo de adoção. Essas crianças são tratadas de forma diferente das crianças da casa, às vezes não vão sequer para a escola. Então, primeiramente, essa extrema vulnerabilidade levava, e pode ser que ainda leve, ao caso das crianças serem dadas, né? A frase o nome é forte, mas é isso, são as famílias originais levam para as casas para que haja, então, essa oportunidade de uma vida melhor, né? De acesso à educação, normalmente em sítios onde é difícil estudar, e então começa. Então, essa ligação é assim, o que leva tanto ao trabalho adulto, escravo, né? Quanto ao trabalho infantil e depois o trabalho escravo doméstico, ou em qualquer área, é a extrema vulnerabilidade, a falta de opções que leva a pessoa a esse tipo de situação. Carla, a gente falou um pouquinho desse contexto de como se dá e como as pessoas se veem envolvidas nessa prática que ainda acontece nos dias de hoje. Quando se detecta, né, essa situação, como a gente teve recentemente, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Minas Gerais, como é o resgate e o pós-libertação dessas pessoas? Porque, como você disse, em muitos casos cria-se um vínculo emocional com aquela família. Como que fica esse contexto, Carmen? Primeiro que o Brasil, a partir de 1995, ele reconheceu, inclusive em organismos internacionais, era o governo Fernando Henrique, que havia trabalho escravo contemporâneo no nosso território. E, a partir daí, ele começa a desenvolver uma série de políticas públicas para atender a essa situação, combater essa situação, tentar erradicar o trabalho escravo contemporâneo. E uma das políticas públicas é justamente quando após o resgate, essas pessoas elas têm direito a um seguro-desemprego. É um seguro-desemprego bastante limitado, porque são apenas 3 meses, e eles, de um salário mínimo apenas, né? E, normalmente, também, a tentativa, pelo menos, da fiscalização, da inspeção do trabalho, ou do grupo móvel, que é composto pelos auditores fiscais do trabalho, né? Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, às vezes Ministério Público Federal, Polícia Federal, quando são as grandes operações, né? Após esse resgate, eles tentam, pelo menos, fazer com que o empregador efetue o pagamento das verbas rescisórias, né? Porque normalmente os últimos 5 anos, por conta da prescrição. Que verbas rescisórias é essa? Se a pessoa nunca recebeu o salário, 13º, né? Recolhimento de fundo de garantia, essas verbas trabalhistas que são devidas a qualquer trabalhador normal. Então, há uma tentativa de pagamento dessas verbas ao seguro-desemprego, independentemente do pagamento dessas verbas, porque às vezes o empregador se recusa, e daí tem que ser ajuizada uma ação para que se discuta se era trabalho escravo ou não, enfim. E daí depois esse seguro-desemprego. E daí cria essa situação, por exemplo, no trabalho doméstico cria essa situação. Essa última, de Minas, a Madalena Gordiano, ela foi acolhida por uma assistente social e está morando na casa dessa assistente social. Ela lá tem até mais um problema, que fizeram ela casar com um tio da família para ficar com a pensão de ex-combatente, enfim. Ela ainda tem essa discussão, né? Porque, teoricamente, ela ainda tem direito a essa pensão que está totalmente... Acho que tem empréstimos por não sei quanto tempo recebendo essa pensão. Mas tá. Nos outros casos, existe um gap aí, existe um problema aí. Por quê? Porque realmente é isso. E é frequente os trabalhadores que foram libertados depois serem pegos novamente na mesma situação, porque não existe um direcionamento. Nós, na Universidade Federal de Mato Grosso, nós temos um projeto em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho, que a gente qualifica trabalhadores egressos e comunidades vulneráveis ao trabalho escravo. A nossa tentativa é dar uma formação cidadã, ou seja, para que ele saiba os seus direitos, para que ele saiba, tenha conhecimento dos seus direitos de uma forma em geral, ele enquanto pessoa, enquanto cidadão,
e também a qualificação profissional, para que ele possa buscar um posto no mercado de trabalho de forma mais qualificada, para que ele não precise se sujeitar àquela situação que ele estava. Nós, em 10 anos, a gente já qualificou mais de 1.000 trabalhadores, mas o Estado brasileiro agora está começando a desenvolver no que foi chamado de plataforma IP, que é uma plataforma de denúncias e uma plataforma e uma tentativa de, com o serviço social, com os CRAs, os CREAs, eles fazerem esse encaminhamento para as políticas públicas, ou seja, para o Bolsa Família, se for o caso, para qualificação nos municípios de origem e assim por diante. Mas é um ponto fraco no nosso combate, ou seja, nós temos até políticas públicas e estruturas desenvolvidas que estão agora, a partir de 2017, sendo um pouco desmanteladas, né? Por exemplo, ano passado, esse ano, o orçamento para o combate ao trabalho escravo é o menor da sua história, né? Ano passado, tinha dinheiro, não se usou. Então, auditores fiscais de trabalho, existem mais de 1.500 cargos vagos e não se repõem para fiscalização. Então, tudo isso leva à necessidade de que a gente tenha estruturas, enquanto o Estado não se organiza, que a gente faça essa qualificação, mas realmente é muito difícil. No caso, se não me engano, um dos casos de trabalho escravo, depois a pessoa voltou para a casa da família, porque não tinha para onde ir, né? Como eu disse, o doméstico, ele perde, inclusive, os laços familiares, né? Você imagina você passar 40 anos sem você ter possibilidade de contactar com a sua família, de você sair dali, o seu mundo é aquele ali, né? E é bem complicado, tem que ter, inclusive, um aparato de assistência psicológica, social, para que essa pessoa consiga retomar e se empoderar, tomar as rédeas da sua própria vida. Não é fácil. Não saia daí que eu volto já já.